Falar sobre ciência, tem muita gente que não se interessa porque nem sabe direito o que é ciência. Então, é muito importante que na escola ele compreenda o que é ciência, quais são as normas de se fazer ciência, como que a ciência vê o mundo, como que ela explica o mundo. Só assim o estudante vai realmente compreender a importância de se saber sobre ciência, né? Ele pega um copo de água mineral, pH 7, o que significa isso? Aquilo não diz nada para ele. Minimamente, para ele conhecer as explicações do mundo real que ele vive, né? Do gameta que ele produz, que a esposa dele produz para depois dar um filho, de uma doença, de um remédio, que efeito que aquilo vai ter. Para ele realmente compreender isso, ele primeiro precisa se interessar pela ciência, em saber ciência, e essas maneiras mais diferenciadas, mais interativas, são importantes para que ele se motive a estudar ciência, a compreender os fenômenos da ciência. Tudo bem, Cláudia? Você tá bom? Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco é o maior centro de estudos de doenças genéticas da América Latina. Atende o público com doenças genéticas, faz um aconselhamento genético das famílias, dos familiares e dos portadores dessas doenças. Por meio do estudo também dessas famílias, ele desenvolve pesquisas a respeito de como funciona, de qual é o mecanismo por trás dessas doenças genéticas. É uma doença que está no DNA, são mutações do DNA. Então, o Genoma desenvolve pesquisas na área de doenças genéticas, desenvolve metodologias de estudo do genoma humano, de teste, tanto do genoma de uma maneira geral como de doenças genéticas. Não só de doenças também, mas por exemplo, existe um projeto ligado ao envelhecimento saudável, né? Então, o que é que o idoso saudável tem de diferente no seu genoma? Então, o Genoma faz pesquisa, desenvolve tecnologias de estudo na área do genoma e de doenças genéticas e também faz divulgação e difusão da genética. O nosso foco principal é o professor das escolas públicas. Por que o professor? Porque o professor é um multiplicador. Se o professor tiver formado, se ele souber genética, souber os conceitos básicos, ele é capaz de entender uma notícia de rádio, de televisão, que provavelmente motivou os estudantes, porque ouviram no rádio, ou na televisão, ou no podcast, e aciona o professor dentro da sala de aula. Então, se esse professor ele estiver atualizado, formado, ele pode dar um retorno para o aluno, trabalhar o tema com o aluno de uma maneira muito mais pertinente, né? Muito mais própria do que se ele não estiver informado. Além de informar o professor, também nós achamos que nós fornecemos para ele instrumentos para que ele possa dar em sala de aula uma aula diferenciada. Materiais didáticos, que são facilitadores da aprendizagem de genética, e um laboratório itinerante de microscopia, com as bases celulares da genética, e outros kits, por exemplo, extração de DNA. Do papai, o espermatozoide. Da mamãe, o óvulo. Eu vou estar questionando. Os materiais, a coleção de materiais, são vários, tem ao redor de 30 materiais. Eles conhecem essa coleção no dia da formação e aí eles emprestam os materiais que ficam disponibilizados para eles na diretoria de ensino, que geralmente é próxima das escolas, para usar na medida que eles sentirem necessidade, para os diferentes anos escolares. Isso com Y aí. As diretorias de ensino, que são administradoras dessas escolas parceiras, que são ao redor de 100 mais ou menos,
elas solicitam que os professores façam relatórios de como o material foi usado, com que anos, com que conteúdo, né, programático, e a gente percebe que realmente o retorno é muito positivo para o interesse dos estudantes. Existem relatos até de escolas que abrem no fim de semana para a comunidade. Ninguém nunca viu nada observado ao microscópio. Então, os pais, os amigos, as pessoas da comunidade, para a escola, observarem coisas que os estudantes acharam muito interessantes e quiseram também divulgar um pouco mais para os conhecidos. A célula-tronco, ela pode ser retirada do nosso corpo? Pode. Mas, por exemplo, se tirar nossa célula-tronco, pode doar para outra pessoa ou não? Se a pessoa for compatível, pode. Igual doação de sangue. A informação vem de diferentes maneiras até o estudante, mas o conceito em si precisa de um material mais especializado da área para que ele consiga entender. E realmente eles se motivam. Os professores relatam que mesmo aqueles estudantes que são problemáticos em termos de disciplina dentro da sala de aula, geralmente se interessam bastante, ficam quietos, fazem perguntas a respeito. Isso é um indício de que realmente a atividade despertou interesse. Menino ou menina? Macho ou fêmea? Macho. Isso aí, ó. Vai na vez certinho.